Meu nome é Sérgio Franceschini, eu sou acupuntor, sou professor de fitoterapia, também faço parte da Abrafito, que é a Associação Brasileira de Fitoterapia. Sou mestre em acupuntura pela Universidade de Shandong e a nossa finalidade, a finalidade dessa fita é exatamente passar para vocês a utilização das plantas medicinais, principalmente as plantas medicinais brasileiras, mostrando a facilidade de execução e a facilidade na administração dessas plantas, que para nós brasileiros as plantas medicinais são comuns, crescem com uma tremenda facilidade aqui no nosso país, e a ideia é exatamente essa, mostrar a importância de se utilizar as plantas medicinais, as maneiras corretas de se utilizar e os efeitos, principalmente mostrando que os efeitos estão diretamente relacionados às qualidades das plantas medicinais. E vamos começar a fita com uma história da origem do chá. A origem do chá. Conta a lenda que no ano de 2700 a.C., no início da criação do céu e da terra, havia um imperador chinês que se chamava Shen Nung. Shen Nung era um deus que sabia usar o fogo e ensinava a medicina. Certo dia, ele aquecia a água à beira de um rio, embaixo de uma árvore, quando uma folha caiu no recipiente. Pouco a pouco, ele percebeu que a água exalava um aroma agradável e ficava esverdeada. Quando experimentou, sentiu o gosto característico e, a partir daí, ensinou as pessoas sobre a planta do chá e a sua preparação. A finalidade dessa fita é ensinar para vocês como se utiliza as plantas medicinais da maneira mais correta possível. Cada planta tem uma maneira diferente de ser utilizada. E mais importante do que a gente saber como utilizar essa planta ou para que ela serve especificamente, é importante a gente saber como manipular a planta para ela chegar a ser um fitoterápico. A parte mais importante da fitoterapia, sem dúvida nenhuma, é a preparação das plantas. Desde da colheita dessa planta, da colheita do material, até a hora que a gente for preparar essa planta na forma de chá para a utilização. Existem variações em cada planta na época de colheita. Por exemplo, algumas plantas em que a gente vai usar as flores, a gente só vai colher essas plantas quando as flores estiverem bem abertas. Outras plantas em que a gente vai precisar usar as outras partes, por exemplo, o caule ou as folhas, se essas plantas estiverem floridas, o princípio ativo dessas plantas vai estar muito diminuído. Então a gente só vai poder usar as folhas quando as plantas não estiverem floridas. Então a variação é muito importante, a gente tem que saber qual é a parte da planta que nós vamos precisar, qual é a época em que essa planta foi colhida. Por isso nós vamos dar várias dicas, tá? Em cada planta especificamente, nós vamos mostrar cada uma delas, vamos explicar para vocês qual é a parte utilizada, qual é a época correta da gente colher. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente for trabalhar com plantas, por exemplo, uma planta seca, tá? A gente tem que, num primeiro momento, verificar a procedência desse material. Se a gente tiver que comprar esse material, é bom saber de onde ele veio. Se esse material foi colhido, se a gente tiver um local para plantar, a gente tiver uma chácara ou mesmo em casa, que a maioria das medicinais crescem num vaso, é importante a gente colher o material e guardar para utilizar futuramente. Uma das maneiras de se guardar o material é fazer a secagem da planta. Para se secar uma planta ou uma erva medicinal, existem algumas dicas. A mais importante delas é a gente nunca secar a planta exposta ao sol. Essa planta tem que ser seca à sombra e nunca se ultrapassar uma temperatura de 30 a 35 graus. A secagem tem que ser feita lentamente.
Então, que a gente estiver manipulando esse material, a importância de se saber se o material é mais duro. Material mais duro, como um galho, uma casca de árvore, que nós formos secar, a gente precisa também respeitar o tempo natural de secagem. Para esse tipo de material, esse material mais duro, a gente leva normalmente 15 dias para o material secar perfeitamente. A partir do momento que o material estiver seco, aí a gente precisa tomar outras providências. O armazenamento do material é muito importante. Esse material, tanto uma folha, quanto um caule, uma casca, ou mesmo uma flor, ela, depois de seca, precisa ser guardada, principalmente dentro de algum local que feche hermeticamente. Tá? Ela pode ser guardada em um frasco de boca larga, onde a gente vai guardar o material. Esse frasco tem que vedar hermeticamente para não entrar a umidade, para não estragar a planta, ou em alguma caixa que feche hermeticamente. Ideal, ou uma caixa de papelão ou um vidro. Por quê? Porque a planta não pode sofrer a ação da luz. Com a ação da luz, ela começa a perder alguns princípios ativos. Então, é importante a gente sempre guardar ou num frasco âmbar ou em uma caixa de papelão, que não vai sofrer ação nem da umidade e nem da luz. Fora isso, a outra precaução importante é a gente separar sempre o material que estiver usando. Em cada caixa a gente tem um material, mesmo que a gente for usar de uma mesma planta, por exemplo, essa daqui é uma folha de guaco. Se a gente for usar as folhas de guaco e a raiz de guaco, a gente vai guardar as duas partes da planta em caixas diferentes, nunca juntas na mesma caixa. Tá? Cada parte da planta em sua caixa diferente. Por quê? Cada parte da planta também tem princípios ativos diferentes. Quando eu for utilizar, quando eu for preparar o meu chá, eu vou precisar fazer essa diferenciação também. E a partir daí, a partir do momento que eu tenho o material, tá? Se eu não tiver esse material seco, eu tenho ele verde, eu posso utilizá-lo verde também. Maneiras de se preparar. Se eu for preparar um chá, o chá existem duas maneiras, nós vamos depois explicar em cada planta qual é a maneira correta de se fazer o chá, mas para a gente começar a entender. O chá pode ser preparado em infusão ou em decocção. Normalmente a infusão a gente usa para as plantas aromáticas. As plantas aromáticas são aquelas plantas que têm o cheiro mais característico. E esse cheiro é aquele odor característico que a gente está acostumado, tipo a erva cidreira, a melissa, o hortelã. Esse odor característico das plantas é exatamente o chamado óleo essencial. O óleo essencial é um princípio ativo muito importante. Então essas plantas não podem ser submetidas à temperatura nem durante a secagem e nem na hora de preparar o chá. Para mim preparar uma infusão, primeira coisa importante, eu vou aquecer a água. Sempre, a partir do momento que a água estiver aquecida, é que eu vou colocar essa água em contato com as ervas. Essa água não pode entrar em fervura. Essa água vai ser aquecida por volta de 30 a 35 graus. Essa temperatura a gente verifica ou com um termômetro ou, no modo caseiro, com o próprio dedo. A gente aguenta ficar com o dedo dentro da água até por volta dos 37 graus. Quando a água alcançar essa temperatura, a gente desliga o fogo e aí sim, desligamos o fogo e aí nós vamos verter a água quente sobre a planta. Tá? Essa planta vai ficar em contato com a água quente por uns 10 minutos, sempre com o vasilhame tampado para se abafar o material. A partir dos 10 minutos eu tiro a tampa, coo esse material e o material está pronto para ser usado. Na decocção, ao contrário, na decocção a gente usa para material mais duro, tipo raízes, casca de árvore. Então esse material vai ser fervido. A gente vai ferver esse material junto com a água por entre 10 a 15 minutos. Então a água vai ser colocada junto com a planta direto no fogo. A partir que isso começar a ferver, nós vamos marcar aproximadamente entre 10 e 15 minutos. E aí a gente desliga o fogo da mesma maneira. Deixa tampado, abafado por uns 10 minutos. E aí a gente prepara para tomar. Tira as folhas e está pronto para utilizar. Sempre lembrando, esse material, a partir do momento que esteja pronto, a partir do momento que a gente fez o chá,
isso tem que ser utilizado no máximo no prazo de 12 horas. Depois de 12 horas, esse produto ou esse chá entra num processo que a gente chama de oxidação. A oxidação começa a dar perdas de princípios ativos. Então a gente tem o prazo de validade do chá de 12 horas. O chá pode ser utilizado em qualquer temperatura. Ele pode ser utilizado frio, quente, morno, gelado, a temperatura do que precisar. Dependendo qual é a orientação, é lógico que se a gente vai dar um chá para uma pessoa que tem gripe, que tem tosse, a gente vai dar a preferência de tomar esse chá quente. Então a temperatura não é muito importante. A quantidade de material, como é que a gente faz? Para tentar normatizar isso, sempre que você for fazer um chá, para cada meio litro de água que eu for usar, eu vou usar 1 colher de sopa de folhas. Tá? Se as folhas estiverem secas, como essa daqui, o que a gente faz? A gente tritura essas folhas, tá? O triturar as folhas nada mais é do que rasgá-las, coloca essas folhas numa colher para poder ter uma medida. Então é 1 colher de sopa de folhas, tá? 1 colher de sopa bem cheia, para cada meio litro de água. Isso é padrão, tanto na decocção quanto na infusão. A única diferença, se a gente for usar a folha verde, no caso de folha verde, a gente usa 2 colheres de sopa para cada meio litro de água. Sempre lembrando que a gente vai considerar 1 colher de sopa a folha totalmente triturada, né? E aí nós vamos fazer a medida para fazer a utilização. E sempre que eu for guardar esse chá, lembrar da mesma maneira, tanto a decocção quanto a infusão, a gente vai armazenar ou numa garrafa térmica, que não sofre a ação da luz, ou num frasco âmbar, para não sofrer a ação da luz. O importante é não deixar sofrer a ação da luz, porque senão esse chá não vai durar nem 12 horas, ele vai ter uma duração menor do que isso. E agora, daqui para frente, nós vamos mostrar para vocês cada planta, a sua maneira de utilizar e a sua forma correta. A primeira planta que nós vamos mostrar para vocês é a calêndula. A calêndula, o nome científico dessa planta é Calendula officinalis. Ela é uma planta de origem do Mediterrâneo, porém ela se aclimatou perfeitamente aqui no nosso país e ela cresce com uma facilidade enorme. Ela pode ser plantada em qualquer época do ano, porém ela prefere solos úmidos e pouco argilosos. Ela não pode ser plantada em solos muito duros, não. Normalmente a gente leva de 2 a 3 meses para colher. Por quê? Normalmente o que se usa, que é a parte mais importante, ou a parte com maior concentração de princípio ativo, são as flores. As mais comuns aqui no Brasil são as flores cor de abóbora ou flores amarelas. Precaução com essa planta. Eu posso colher as flores e secar a flor para poder armazenar para usar mais tarde, ou posso utilizar essa flor também desta forma, tá? Na forma verde. Uma curiosidade dessa planta é que a concentração de princípios ativos varia de estágio em estágio. Então, se eu tiver que utilizar a parte verde, como as folhas ou como o caule dessa planta, eu só vou poder utilizar ele seco. Porque quando essa parte ainda é verde, ela contém alguns princípios ativos que são tóxicos. E esses princípios ativos podem irritar a mucosa, podem até causar uma gastrite, por exemplo. Então, a recomendação primeira, utilizar de preferência só as flores, que as flores podem ser utilizadas de qualquer maneira, tanto verde quanto seco. A importância disso é uma planta muito útil para ser utilizada como cicatrizante, como anti-inflamatório e como antisséptico. Pode ser utilizada também para regularizar a menstruação. Ela tem uma função de atuar na parede do útero, então facilita a regularização da menstruação. Então, se eu for utilizar as flores dessa planta, que é a parte mais indicada para se utilizar, sempre eu vou usar com infusão. Como eu falei para vocês, a importância disso é fazer uma infusão. A gente vai mostrar como é que se prepara uma infusão. A gente já tem a água quente, a água já está aquecida, tá? Sempre a 35 graus no máximo. Essa água já está a seus 35 graus. Está colocada a calêndula, aqui a gente tem as flores da calêndula seca. O que eu faço? Vou verter a água quente, veja bem, essa água não está fervida, é só água aquecida. Eu vou verter essa água
nas folhas, tá? E vou deixar aproximadamente uns 10 minutos. A partir de 10 minutos eu vou voltar para essa planta, eu vou coar as folhas, as flores que sobraram, e está pronto para ser utilizado. Normalmente se administra de 3 a 4 vezes por dia uma xícara de aproximadamente 100 a 150 ml. Então a importância também é a quantidade exata. Eu posso utilizar essa planta na forma de infusão para beber, tá? Para tomar, para utilização interna, para tratamento de uma gastrite, de uma úlcera, e posso usar essa planta também para fazer lavagens, por exemplo, feridas que têm dificuldade de cicatrização, problemas na vista. Essa mesma infusão, que uma parte eu uso para tomar, a outra parte eu uso para fazer as lavagens que a gente chama, ou um cataplasma. Eu molho um algodão ou molho um pano e coloco em cima da ferida ou da região afetada. Agora nós vamos mostrar para vocês o girassol. O girassol tem o nome científico de Helianthus annus. Ele é uma planta nativa do Peru e do México. Se aclimatou perfeitamente aqui no Brasil, cresce com uma tremenda facilidade. A única precaução, a melhor época para a gente plantar é nos meses de setembro a outubro, que ela cresce com mais facilidade e as suas flores ficam maiores. Em matéria de fitoterapia, a gente pode usar qualquer parte da planta. A gente pode usar as folhas, pode usar as flores e também se usa as sementes dessa planta, com algumas variações. As folhas a gente usa para casos de febre, para baixar a febre ou para estabilizar a febre. As folhas, as flores, melhor dizendo, elas são utilizadas para se tratar cicatrização, processos de cicatrização, e para se tratar também furúnculos. Ela é muito útil para tratamento de furúnculos, é uma das plantas mais importantes no tratamento de furúnculos. Importante a gente saber utilizar também as sementes dessa planta. As sementes do girassol são muito importantes e são pouco utilizadas, tá, dentro da fitoterapia. Ela tem um efeito muito importante como tônico energético. Ela melhora a energia do paciente e, consequentemente, melhora também a sua disposição física, e ela funciona para aumentar a imunidade. Porém, como tônico, a gente tem que usar as sementes do girassol secas, tá? Fazendo essas sementes em decocção. Na decocção, como eu expliquei para vocês, a gente precisa ter a água fervendo, essa água precisa estar em fervura. Para cada litro de água, nós vamos usar 1 colher de sopa de sementes, as sementes secas, e a gente vai deixar em fervura por 10 minutos. Passados 10 minutos, nós vamos desligar o fogo e vamos deixar esse material abafado por mais 10 minutos. Esse tempo que ele vai ficar nos 10 minutos, a gente coa, retira as sementes e está pronto para ser utilizado. Um ótimo tônico energético, sempre dessa maneira, na forma de decocção. E também, como curiosidade, a gente tem o próprio nome da planta. Muita gente não sabe, mas a curiosidade primeira, né? O nome girassol vem do fato da sua flor estar sempre virada para o sol. E existe uma explicação científica para isso. O que acontece? Na realidade, não é a flor que vira para o sol. O que vira para o sol é a parte de trás da flor. É exatamente esta parte de trás que procura o sol. Nesta parte de trás da planta é que são produzidos os hormônios. Essa planta precisa desses hormônios para crescer e para se desenvolver. E para produzir esses hormônios, o que ela faz? Ela tem que estar em constante, tem que estar constantemente posicionada para o sol. Por isso daí o nome girassol. Agora a gente vai mostrar para vocês o manjericão. O manjericão também é uma planta que cresce com facilidade aqui no Brasil.
porém ela não é uma planta de origem brasileira, ela também é uma planta de origem asiática. Ela cresce em qualquer época do ano, a gente pode plantar ela em qualquer época do ano. Planta-se através de sementes ou de estacas. A gente pode utilizar as próprias estacas da planta para plantar. Porém, a gente tem que tomar cuidado só na hora do plantio, não utilizar as estacas como essas estão aqui, que elas estão verdes ainda. A gente precisa pegar a estaca quando o caule estiver lenhoso. Essa planta ainda é uma muda, ela não serviria para mim retirar as estacas e plantar uma outra. Então, precaução, toda vez que eu for plantar a estaca, pegar a parte do caule que esteja lenhoso. Dentro da fitoterapia, ela é uma planta muito útil como para utilização em tratamento de asma ou de bronquites, em problemas respiratórios. Ela é muito útil para baixar a febre. Ela tem uma ação muito importante no aparelho digestivo, inclusive é o efeito maior dessa planta, tá? A gente tem várias espécies aqui no Brasil. Na utilização fitoterápica a gente pode usar qualquer uma delas. Esse daqui é o mais comum, que é o verde, o nome científico é Onsimum basilicum, e este outro é o roxo, que é Onsimum basilicum purpureum. A origem dessa planta é italiana, é uma planta de origem italiana, também cresce aqui no Brasil com facilidade. Qualquer uma das duas tem os mesmos princípios ativos. Pode-se utilizar as folhas, o caule, ou até o tronco dela você pode utilizar para os mesmos efeitos. Lembrando-se sempre, o primeiro efeito dessa planta é digestivo. O que acontece? Ela facilita a digestão, facilita a eliminação do bolo alimentar. E como característica importante dentro da fitoterapia, é bom a gente lembrar que quase todas as plantas utilizadas como temperos, elas são plantas que servem para auxiliar o aparelho digestivo, que é o caso do manjericão. O manjericão era utilizado desde a época de Marco Polo, era uma especiaria muito procurada no mundo inteiro. Ela tinha a virtude na época simplesmente de temperar a carne, principalmente carne de caça. Antigamente ela só era utilizada no tempero de carne de caça. Hoje, inclusive aqui no Brasil, poucas pessoas utilizam, mas como tempero ela também tem uma utilidade importante para dar o sabor na carne. Porém, sempre que se usa ela como tempero, a gente vai submeter ela a determinadas temperaturas, a uma temperatura muito alta, por exemplo. Então a gente, em matéria de princípio ativo, a gente vai perder, a gente vai ficar com a parte aromática ou a parte de sabor da planta. Toda vez que eu for preparar esse chá para um efeito terapêutico, eu tenho que preparar esta planta em infusão. Ela é uma planta altamente aromática, riquíssima em óleos essenciais. Lembrando-se sempre, preparada em infusão. Agora nós vamos falar da camomila. A camomila, a gente aqui no Brasil tem várias espécies, são muitas variedades de camomila. A gente tem os dois tipos principais, que é essa de flor branca, com as pétalas brancas,